Olá pessoal, tudo bem? Tudo jóia. E vocês, como é que passaram a semana? Bem, né? Fizeram exercício ali na plataforma? Muito bom. Então hoje, pessoal, é a primeira aula de revisão nossa, né, para nossa prova. Então eu vou falar assim rapidamente sobre três estéticas hoje: cubismo, Der Blaureiter e futurismo. Então, por exemplo, a gente sabe que lá atrás no expressionismo, dois artistas foram importantes e influenciaram essa estética, que é o Gauguin, fauvista, e o Van Gogh, expressionista. No cubismo, o artista que mais influenciou no surgimento dessa estética foi o Cézanne. Vocês lembram do Cézanne? O Cézanne era aquele artista que achava que o mundo deveria ser representado através de cones, esferas e cilindros. Então, o que o Cézanne faz? Ele abandona aquela perspectiva tradicional que a gente tinha de representação. Então, o Cézanne, por exemplo, ele é considerado o pai da arte moderna. Então, ele vai influenciar diretamente na estética cubista. Duas coisas influenciaram principalmente a estética cubista. Foi o Cézanne, com a pintura dele, né, com essa simplificação de formas, e a arte primitiva africana. Porque o Picasso, que é um dos pintores principais dessa estética, ele visita uma exposição de arte primitiva que estava tendo no Museu do Louvre e ele se encanta com aquela arte. Ele vê máscaras africanas, tal, ali. Então, o que ele percebe? Que na arte primitiva, se você tiver, por exemplo, um círculo, dois pontos e uma linha curva, você é capaz de representar um rosto humano. Então, isso aí fascinou ele, porque ele já estava buscando essa simplificação de formas aí. Então, se a gente for olhar para o cubismo, o que o cubismo é? Ele é a desconstrução dos objetos, né? Ou seja, você representar o objeto no mesmo plano, o objeto visto de vários ângulos. Então, há uma mudança total do ponto de vista da perspectiva tradicional também. Então, os dois principais pintores que eu tenho no cubismo é o Picasso e o Braque. O Braque, que ajudou a elaborar as teorias cubistas, ele era assim, ele era mais técnico e estava mais preocupado em definir a estética do movimento, enquanto o Picasso era aquele gênio mais criativo, né? Bom, a gente sabe que havia um diálogo aí entre todos esses pintores, mas eles tinham propósitos diferentes, porque, por exemplo, os cubistas, eles não estavam preocupados em representar a realidade e nem transmitir emoções. Eles estavam o quê? Preocupados em representar essa visão simultânea da perspectiva dos objetos, ou seja, você olhar o objeto e representar o objeto visto de vários ângulos, né? Desconstruir a forma, decompor a forma. Bom, então o cubismo ele vai se dividir em duas fases. Nós vamos ter o cubismo analítico e o cubismo sintético. O que foi o cubismo analítico, então? Eles desconstruíram a forma de tal ponto que você olha para uma obra de cubismo analítico e você não enxerga mais. Então, o que o cubismo analítico faz? Ele estimula a imaginação das pessoas. Então, você tem que ter uma atitude ali, se você quiser entender. Você fala assim, poxa, mas que eu tenho que ver aí nessa obra que eu não estou vendo nada? Você tem que ter uma atitude ali, senão você não percebe o que o artista está querendo representar, né? Então eles levam assim a cabo essa coisa da decomposição da forma. A gente sabe também que outra característica do cubismo analítico é o uso da monocromia. Por exemplo, trabalhar com tons cinzas, tons marrons, tons ocres, né? As obras aí do cubismo analítico. Depois, o que acontece? Eles percebem, eles falam, poxa, mas eu acho que a gente foi longe demais, vamos retomar um pouco a figura? É o cubismo sintético. Então, o que o cubismo sintético faz? Ele retoma o objeto, né, também dentro dessa proposta de desconstrução da forma, mas você olha para uma obra, você vê o objeto. Então, por exemplo, eles passam a usar cores mais vivas, eles começam a acrescentar, além da tinta, né, que era a base da pintura, eles começam a colocar letras, fazem colagem, colocam pano, colocam areia, colocam madeira, outros elementos passam a fazer parte, então, da obra, aí no cubismo sintético. Então,
Resumindo, o cubismo é mais ou menos isso, né, gente? Então, não tem erro. Se vocês souberem essas características aí, já tá ótimo demais. Bom, vou falar um pouco agora do Der Blaureiter. Então, pessoal, falando aqui então do Der Blaureiter, o que a gente sabe? Que tanto o Der Blaureiter como o futurismo, o cubismo e o expressionismo, eles surgiram ao mesmo tempo. Só que assim, eles conversavam entre si, só que cada grupo tinha um propósito diferente. Então, por exemplo, o Der Blaureiter, ele é um grupo que vai surgir lá na Alemanha. A gente sabe que lá na Alemanha já tinha existido um grupo expressionista que era o Die Bruck, e agora eles vão falar o quê? Que o Der Blaureiter ele vai surgir desse grupo expressionista alemão aí, vai ser uma consequência, né? A partir daqueles estudos lá que os expressionistas alemães já estavam fazendo. Só que o Der Blaureiter agora, ele vai ter um outro propósito, porque eles vão tentar associar a pintura a estados emocionais da pessoa. Então, por exemplo, o Der Blaureiter, ele vai ter assim, eles vão achar que como a música sugere estados emocionais, as cores e as formas também podem sugerir esses estados emocionais. Bom, vamos lá então. O Der Blaureiter, esse grupo aí, ele foi criado pelo Kandinsky, que era um artista de origem russa. Então, a gente pode dizer que o Kandinsky, ele teve uma formação acadêmica, mas depois a sua obra foi passando por uma transformação e ele foi o criador da arte abstrata, que é essa arte aí que não está preocupada em retratar o mundo assim com objetividade, né? Como a obra cubista, você olha e você vê ali uma garrafa, você vê alguma coisa. Nesse aqui não. Esse aqui eles querem que a forma ela suscite a interpretação de quem está olhando. Não tem aquela comunicação direta do espectador com o que está sendo representado na tela. Agora, no abstracionismo, não. Aquele jogo de formas e cores ali vai suscitar uma leitura em quem está contemplando. Então, nós vamos ter dois principais pintores aí abstracionistas, que é o Kandinsky e o Paul Klee. O Kandinsky, principais, né? O Kandinsky, ele está mais voltado para essa associação da pintura com a música, tanto que ele vai conviver lá com aquele músico alemão Arnold Schoenberg, que é um grande músico alemão, porque ele fala que assim como as notas musicais, né, você ouve um som e ele sugere um estado emocional, ele leva você a um estado de alegria ou de tristeza, as cores também podem, também acontece isso quando você observa as cores, por exemplo. Então o Kandinsky ele vai mudar aquela coisa daquela representação tradicional do círculo das cores, de cor primária, secundária, ele vai trabalhar mais assim, cores quentes sugerem emoções, assim, sensações de calor, cores frias sugerem sensações de frio. Então ele vai trabalhar mais ou menos dentro dessa ideia aí, né, da arte abstrata nesse sentido. Então, jogos de cores e formas sugerindo estados emocionais e suscitando diferentes interpretações em quem observa. Mas assim, o que eles tinham em comum, os abstracionistas, era a liberdade de criação. Então, o que a gente vai ver? Que dentro do abstracionismo existem vários estilos, porque os pintores eram livres para representar aquilo que eles estavam sentindo, né? E os principais são esses dois aí, o Kandinsky e o Paul Klee. E o Paul Klee, qual que é a importância dele dentro do abstracionismo? Ele foi o primeiro a levar em consideração aquelas descobertas do Freud e do Jung, que eram a respeito da mente humana, porque ele achava assim, que aquilo que estava na mente humana, né, que a mente criava através de simbologias e de códigos, a pintura podia expressar tudo isso. Então, por exemplo, se eu olho para a obra do Paul Klee, eu vejo essa simbologia, né, que ele retrata. Inclusive, ele usa desenhos infantis, né, que são totalmente simbólicos, né, a criança ela simboliza muito ainda antes de aprender a representar com realismo, ela usa simbologias para representar o seu universo. Então,
o Der Blaureiter é isso aí, gente. Então, assim, resumindo, né? Pintura abstrata, que sugere diferentes interpretações, né? Através de cores e de formas, não é aquela leitura objetiva. E os principais pintores, Paul Klee e Kandinsky, que foi o criador, né, da pintura abstrata, esse pintor russo aí. Agora, então, eu vou falar um pouco para vocês do futurismo. Então, com relação ao futurismo, a gente sabe assim que muitos movimentos de vanguarda europeia ali, eles achavam que as ideias elas iam ter maior repercussão se elas fossem impressas, né? Ou seja, se você escrevesse as ideias num documento e espalhasse isso para as pessoas. Então, os futuristas, eles fizeram vários manifestos. Então, isso é uma marca dos futuristas, né? Esse lançamento de manifestos aí. Inclusive, o primeiro manifesto que foi lançado pelo Tommaso Marinetti, ele teve uma repercussão muito boa, por isso que eles se afirmaram em cima dessa ideia. Bom, o que os futuristas queriam representar? Eles estavam assim fascinados com a modernidade, com a velocidade, com a representação do movimento, e tudo que causasse estranhamento, né? Eles eram assim artistas lunáticos, esses futuristas aí. Primeiro, porque eles negavam totalmente a cultura, né, que existia até esse momento. Então, tudo que representasse costumes e a cultura das pessoas tinha que ser desprezado para a criação do novo. Então, o que nós vamos ter aí? Nós vamos encontrar vários artistas ligados a esse movimento futurista aí, que glorificavam a guerra, por exemplo, até o fascismo. Nós vamos ter artistas futuristas aí que eles eram assim, glorificavam Mussolini, por exemplo, que era foi aquele ditador italiano lá que fazia as pessoas passarem por grandes sofrimentos, né? A própria guerra que destruía. Então eles glorificavam essas coisas. Então eles eram assim uma turma do barulho. Inclusive, ele fala aqui no material que quando eles se reuniam, né, na madrugada para as festas e tal, acabava sempre em pancadaria. Então eles eram do balacobaco, essa turma aí dos futuristas, tá? Então, eles se valeram do simultaneísmo, que era uma técnica usada lá no cubismo, para representar a velocidade. Por exemplo, a sucessão de planos, ou então uma sequência de linhas. Se você olhar para uma obra futurista, por exemplo, você vai ver que é um cubismo com movimento. Então, vai sugerir esse movimento, as obras deles. Tanto que não importa eu representar um carro, eu pintar um carro, mas sim eu expressar a velocidade que o carro representa. Então, eles estavam ligados o quê? Em representar a pintura deles estava carregada assim de uma carga emocional. Tanto que essa representação da velocidade aí, desenvolvida, as técnicas que eles desenvolveram, elas foram utilizadas mais tarde pela publicidade e pela arte cinética e pela história em quadrinhos para representar movimento. Porque, por exemplo, na publicidade, na propaganda, eu tenho que usar esses recursos, né? Que representem movimento, velocidade. E na história em quadrinhos, mesma coisa. E a arte cinética também vai se valer desses recursos aí desenvolvidos lá atrás, então, pelos futuristas. Artistas importantes, futuristas. Eu tenho o Gino Severini, Giacomo Balla, Carlo Carrà. Então, são os principais futuristas aí. E também tinha lá os poetas, por exemplo, o Boccioni, ele era um poeta, né? Mas o movimento, ele se dá bastante aqui nessa estética da pintura, tá certo? Então, gente, eu acho assim, ó, não é difícil, né, a gente assimilar, é exatamente isso que eu vou cobrar de vocês lá, não vai estar nada distante dessa palavra que eu dei aqui para vocês com relação a essas três estéticas. Fácil, né? Acharam difícil? Qualquer dúvida a gente tira lá na live. Nós vamos falar desses três assuntos então, tá? No cubismo, Der Blaureiter e futurismo.
E eu tenho certeza que vocês não vão esquecer. Na hora da prova, vocês vão lembrar, vocês vão falar, tenho certeza que essa aqui é a alternativa correta, tá bom? Então, dessa maneira, já vou me despedindo, tá? Desejando uma ótima semana para vocês, com muita proteção, tá, meus queridos? Um grande abraço para todos. Tchau, tchau.